anos. Esse ano, às sextas-feiras, nossos debates são em parceria com a Escola Brasileira de Psicanálise, seção Minas Gerais, a Biblioteca no Pátio Savassi, com o tema geral, A Cidade Pulsa, a Psicanálise Escuta. No dia 15/3, o nosso primeiro evento foi A Psicanálise Escuta. Quem perdeu, pode acessar no site da Estação do Saber, www.estaçãodosaber.arte.br, e assistir por lá. Hoje, o nosso tema é Transformamos o Corpo em um Novo Deus? Convido Milane Pacheco, psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, doutora em Ciência da Saúde da Criança e do Adolescente, para apresentar nossos convidados de hoje, enquanto eu sigo aqui tweetando. Apanhando, pronto. Nosso tema, né, para esse Biblioteca no Pátio Savassi, a Cidade Pulsa e a Psicanálise Escuta, teve sua inspiração numa entrevista que Éric Lorrain concedeu ao jornal La Nation em 2008, no qual ele faz essa afirmação que eu vou pontuar aqui rapidamente. Hoje o que temos em comum não é o laço social, político ou religioso, mas nosso corpo, nossa biologia. Transformamos o corpo humano num novo Deus. O corpo como última esperança de definir o bem comum. Talvez o corpo como medida das coisas, né? Parafraseando já algum dito já filosófico de algum tempo atrás, né? Na falta da garantia de Deus, haveria uma garantia no corpo. Podemos manter isso como uma pergunta, né? O corpo, como pontuou Lorrain, um suposto ser um fundamento de uma ciência da felicidade, que a gente não precisa enumerar tantos ramos que ela possui hoje na contemporaneidade, mas como que a gente tem visto, né, toda uma técnica que se empenha em constituir uma ciência da felicidade. Bom, esse é um tema complexo e a gente, então, né, terá a participação de duas pessoas que se interessam e estudam esse tema, né? Nós vamos começar com Geraldo Carozzi, mestre em Ciências Políticas, formado em Filosofia e Jornalismo, professor há vários anos, né, de filosofia, em vários cursos de graduação, e também agora professor de pós-graduação no curso de saúde mental. Ele vai trazer uma visão filosófica sobre o corpo. E a participação de Sérgio de Campos, psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, psiquiatra, preceptor da residência de psiquiatria do Instituto Raul Soares, doutor em ciência, em saúde da criança e do adolescente, é porque o nosso doutorado em comum se chama Ciência da Saúde, né? E a linha de pesquisa, Saúde da Criança e do Adolescente, na Faculdade de Medicina. Sérgio irá discutir o que significa o corpo para cada um, como se constitui, como se enlaça com o outro, como ele é afetado pelo consumo e pelas novas tecnologias. Bom, vamos esperar então o que esses dois, vamos dizer assim, autores de um texto que eles vão apresentar para a gente hoje nos brindam, né, e esperamos contar com a participação ativa de todos vocês que estão aqui. Tá? Muito obrigada. Passo a palavra para Geraldo Carozzi. Bem, boa noite a todos. Eu estou aqui mais uma vez, é uma coisa que tem acontecido muito na minha vida, estou mais uma vez cercado de psicanalistas. Eu mesmo não sou, eu sou apenas professor de filosofia, venho trabalhando com filosofia há algum tempo, e o que eu vou falar hoje aqui, eu não vou usar uma linguagem técnica de filosofia, não. Eu vou tentar muito mais ter uma conversa com vocês, fazer uma conversa aqui a respeito de algumas observações que eu tenho feito ao longo da minha experiência aí como professor de filosofia. Com relação à questão do corpo, uma coisa que tem me chamado muito a atenção é que nós fazemos uma série de coisas que nós não queremos fazer.
e fazemos o que nós não queremos. O que nós queremos, nós não fazemos. E o que nós fazemos, mas não queremos fazer. Essa situação de não realizar o desejo é uma situação que, de uma certa forma, me chama a atenção nesse sentido. Nós vivemos hoje um tempo sem mente. Não é semente, não, um tempo sem mente, um tempo sem consciência, um tempo ermo de consciência. É um tempo em que nós somos só corpo, nós não somos mente, nós não temos subjetividade. Todas as vezes que nós manifestamos algo da nossa subjetividade, alguém nos chama atenção. Você está exagerando, você está falando besteira, você está... isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, quando não nos chamam de loucos. Né? Então, me chama muita atenção essa questão. Né? Nesse nosso tempo presente, nós não comandamos as nossas vidas conforme nosso desejo. Nós somos comandados por um sistema, nós somos comandados por uma rede intrigada de normas, procedimentos, especialistas que nos dizem o que nós devemos fazer. Nós somos comandados por isso. Porque no mundo que a gente vive é um mundo que tem interesses, existe uma série de interesses. E esses interesses, né, eles fazem de tudo para fazer com que nós nos comportemos de maneira que seja conveniente para eles. Bem, no Ocidente, o corpo, a ideia do corpo, a noção de corpo, a definição de corpo e a definição de uma interioridade, ou então a definição de uma alma, tem uma tradição muito longa, muito extensa. Né? Platão já fazia a famosa distinção que ele advogava, que era a seguinte, que existia uma alma no homem, uma alma imortal, uma alma que era essencial ao homem. Se você retira a alma, você retira tudo do homem. E existe um corpo que é apenas um simulacro. É um receptáculo, é uma forma que recebe essa coisa dinâmica que é a alma e que, então, manifesta a humanidade do homem. Né? Então, essa questão, por exemplo, do cuidado de si. Na antiguidade grega, o cuidado de si se referia muito ao cuidado da interioridade, do cuidado com a consciência, do cuidado com isso que eles chamavam de alma, com isso que eles chamavam de interioridade. Então há uma grande preocupação com essa interioridade, mas há um certo desdeixo, vamos dizer assim, com o corpo. Né? O corpo, para a tradição platônica, que é a tradição que depois se torna hegemônica no Ocidente, o corpo é só um simulacro, é só um lugar de aparência apenas, não é essencial. Né? Paradoxalmente, a grande tradição que sucede à tradição filosófica grega é a tradição cristã. E a tradição cristã, ela promove uma certa revalorização do corpo. O cristianismo aparece no Ocidente falando da ressurreição da carne. Não é da ressurreição da alma, ressurreição de alma, é a ressurreição do corpo mesmo. É o corpo que no juízo final, né, ele seria transmudado, né, em corpo glorioso e que iria para o paraíso a partir daí. Mas o cristianismo também apresenta o corpo como lugar da expiação. É o lugar sacrificial da penitência. Então você tem que submeter o corpo à penitência para que você possa alcançar o paraíso, alcançar a felicidade. O tempo moderno, ele se caracteriza principalmente por um abandono dos ideais medievais, dos ideais da Idade Média, dos ideais cristãos. Essa felicidade que se alcançaria depois da morte pela penitência do corpo, etc., esse ideal começa a desaparecer e no lugar dele
o sonho da criação de um paraíso material. Né? O tempo moderno ele começa dessa maneira. Ele começa com esse sonho de criação de um paraíso material. Quer dizer, ao invés de eu esperar morrer para ser feliz, por que não começar a ser feliz agora, aqui? Né? Eu vou utilizar então uma série de recursos que o homem tem, e com esses recursos eu crio um mundo onde eu possa viver, e viver dignamente, viver com felicidade, ser até feliz, chegar até a ser feliz nesse mundo material. Quer dizer, nós hoje, né, na nossa modernidade presente, no nosso tempo presente, nós somos filhos diletos desse sonho. Nós vivemos num mundo materialmente bastante confortável. Né, e toda a tecnologia que traz esse conforto, ele nasceu desse sonho. Ao invés de continuar investindo no pós-morte, nós vamos investir aqui na felicidade agora. E esse tempo moderno, o grande idealizador desse tempo, o grande gênio da modernidade, que é o Descartes, ele começa então a construir a imagem do homem enquanto res cogita, enquanto coisa pensante. Né? O homem é uma coisa pensante encerrada numa coisa opaca. O corpo é apenas um mecanismo. Um mecanismo que é, inclusive, comandado de fora, comandado do exterior. Comandado de onde? Comandado dessa res cogitans. Comandado da coisa pensante. Descartes vai arranjar uma série de arranjos, uma série de expedientes para fazer a ligação dessa res cogitans com a res extensa, quer dizer, da alma, do pensamento, da interioridade, da subjetividade humana com esse corpo que é exterior, e um não consegue reconhecer o outro. Né? Ele faz uma série de expedientes, ele usa a ideia de Deus para fazer essa ligação, etc. Eu não vou fazer essa descrição desse argumento cartesiano, porque senão a gente ficaria muito tempo nessa questão. O fato é que Descartes ele supervaloriza a subjetividade do homem, só que ele a deixa aprisionada dentro de uma coisa opaca. O homem torna-se então essa coisa que pensa, essa coisa que tem consciência, essa coisa que consegue significar as coisas, dar significado, né? É isso que é o homem, né? Mas ele permanece encerrado dentro dessa coisa que é esse corpo opaco, esse corpo que não tem, que é apenas um mecanismo. Bem, essas orquestrações cartesianas de uma consciência fortemente ancorada e que dá, né, substância ao homem, ela é uma orquestração estranha para nós, no nosso tempo presente. Né? Por quê? Porque nós vivemos um tempo sem consciência. Nós vivemos um tempo em que nós fomos reduzidos a ligações sinápticas. Nós somos principalmente corpo. Né? Então vocês vejam que toda a ênfase que se dá ao comportamento, né, toda essa ênfase que a gente vê para todo lado, no comportamento, as grandes normatizações, as disciplinas todas que são impostas aos homens e que são sussurradas aos homens, são todas na direção de controlar o comportamento. O comportamento que é essa coisa exterior, que é ligada ao corpo. Né? Então, se você consegue, como nós desprezamos a subjetividade, nós desprezamos hoje, né? Nós desprezamos essa interioridade, essa alma, essa coisa que pensa. Então nós investimos em quê? Num controle das ligações sinápticas, num controle do comportamento, meramente de comportamento. Né? Então vocês vejam, por exemplo, que nessa lógica de apenas valorizar o corpo, nessa lógica de apenas reconhecer o corpo, vocês vejam que pensar a tristeza é uma bobagem imensa. Por que eu vou pensar a tristeza?
A tristeza é inútil, inclusive. Não é difícil pensar a tristeza, pensar essas coisas que são da subjetividade. Pensar essas coisas é inútil. Por quê? Porque quando eu falo da tristeza, isso não melhora a tristeza, nem piora a tristeza de ninguém. Agora, se eu dou um fármaco qualquer para ela, dependendo do tipo de fármaco e tal, aí então ela pode se tornar uma pessoa alegre. Ou então fica mais triste ainda. Isso depende de quem faz, quem dá a medicação. Então, através disso, a gente pode então controlar a pessoa. Nós vivemos então um tempo que o cuidado de si é a academia. O principal cuidado de si que você pode ter é ir à academia. Não que ir à academia seja uma coisa ruim, eu queria deixar claro, porque eu estou fazendo esse contraponto aqui, mas, por exemplo, fazer exercício não faz mal a ninguém, eu acredito. No entanto, se você reduz o homem a corpo, o fazer exercício se torna um imperativo, né, que acaba tornando o homem um imbecil, um completo imbecil. Né? Vocês vejam que muitas vezes você vê uma pessoa que morreu, olha para ela, você inveja o corpo sarado com o qual ela morreu. Né? Aquilo ali é o grande ideal. Né? Eu quero ter um corpo sarado, então eu ajo o que houver. Né? Mas eu vou para a academia para ter esse corpo sarado, para ter saúde, para poder ser feliz. Se eu não tiver saúde, se eu não tiver um corpo sarado, eu não sou homem. Homem é aquele sujeito que tem um corpo dentro dos parâmetros, dentro dos padrões exigidos aí. O desejo não importa. Você gosta de comer torresmo? Isso é errado, isso é obscuridade, isso é da opacidade, não sei nem do que. Você deve realizar não o seu desejo, você deve procurar o especialista. Vocês vejam que para hoje, tudo que você queira fazer, tudo que você queira saber, o que você deve fazer para ser feliz, existe um especialista. Você liga a televisão, tem lá, hoje o especialista vai falar sobre o que você deve fazer para não ter dor no dedão do pé. Outro dia é para não ter dor no ombro, outro dia é para não ter dor de barriga. E assim vai. E se você seguir todas essas normas, certamente você se torna um ser imortal. O nosso tempo é marcado profundamente, portanto, por isso. Eu gostaria, eu tentei aqui falar um pouquinho disso, né? Dessa coisa que me incomoda muito, que é a gente não fazer o que a gente deseja. Porque nós, reduzidos a corpo, nós só podemos fazer aquilo que os especialistas acham que o nosso corpo precisa fazer. O Frei Beto, ele fez uma comparação uma vez numa palestra que ele estava dando. Eu achei muito interessante o que ele falou. Ele disse o seguinte: na Idade Média, de uma certa forma ilustra isso que eu acabei de dizer. Na Idade Média, as cidades eram marcadas. Qual que era o lugar mais importante da cidade? Eram as catedrais. E as catedrais, todo mundo aqui já entrou certamente numa catedral, numa igreja. A igreja tem sempre uma nave central, um ponto central. E lá no fundo, mais alto do que o piso onde você entra, está o altar do Santo dos Santos. É onde fica o Santíssimo. Então, quando você entra na igreja, certamente, e na Idade Média, as pessoas entravam na igreja para realizar os seus desejos. Né? O que todo mundo procurava na cidade? Era a igreja. Todo mundo queria ser amigo de Deus, chegar perto de Deus. Né? E então as pessoas iam para a igreja, e se elas estavam em estado de graça com Deus, elas podiam então ser introduzidas no Santo dos Santos e receber a comunhão. Quem não podia tinha que se contentar com as Ave Marias lá do lado de fora, nos cantos da igreja. Mas o Santo dos Santos só quem estava em estado de graça com Deus. Hoje em dia nós não temos mais catedrais no centro das cidades. Não é isso que chama, não é isso que desperta o desejo das pessoas. O que desperta os desejos hoje é o consumo. Portanto, nós temos os shoppings no lugar das catedrais. E vocês veem que os shoppings se parecem muito com catedrais. Eles são cheios de sacerdotisas lindas para tudo quanto é lado, sacerdotes muito bonitos, aqueles nichos
luxuosos de alguns santos, outros não são tão luxuosos, mas são muito bonitos. Então você entra num shopping é como entrar numa catedral, né? E o que na Idade Média se exigia estado de graça com Deus. Hoje o que se exige é um cartão de crédito bom, ou então um cartão de débito, também bom. Se você tiver o cartão de crédito, você é introduzido no Santo dos Santos, em qualquer um dos nichos que você for, né? E ali então você realiza pode realizar os seus desejos, né? E é interessante a gente observar que, como nós hoje somos reduzidos a corpo, né? Então o que nós somos induzidos pelo desejo do consumo. Nós todos queremos consumir. E porque nós todos queremos consumir, muitas vezes nós nos perdemos nesse desejo e vendemos a nossa consciência em troca do desejo, né? Em troca Como? A gente vende a gente acaba fazendo essa troca, né? E acaba então se confundindo nessa história toda aí, porque nós somos corpo, nós vivemos uma espécie de servidão voluntária. Por exemplo, nós sabemos que muitas vezes o emprego que a gente tem, o lugar que a gente trabalha, é alguma coisa que pode nos destruir. Mas como eu preciso do dinheiro para consumir, então eu aceito fazer esse papel de me submeter a uma série de coisas para poder fazer meu corpo funcionar de alguma maneira razoavelmente bem. Era isso que eu queria dizer, e depois a gente, né, se for o caso, a gente fala mais alguma coisa, se for necessário. Sérgio Campos. Boa noite. Quero agradecer a presença de vocês, o convite que Júlia e Lilane fizeram, a colega Geraldo, e gostaria de falar aqui para vocês um pouco sobre a questão, como é que a psicanálise pensa o corpo. Vou fazer um pouco como é que ela vai pensar o corpo, como é que esse corpo clássico e hoje o corpo no contemporâneo. Muito bem, então a psicanálise ela nos remete à nossa origem, e a nossa origem ela tem a ver com a mãe, né? A relação mãe e filho. Essa relação mãe e filho, inicialmente, a criança, o bebê, ela está como se tivesse fundida à mãe, mesmo porque ela, durante a gestação, ela e a mãe são um só, e são ligadas através da placenta. No momento que a criança nasce, né, a placenta é o produto que sobra da separação entre a mãe e o filho. E isso resta dessa separação, porque até então era um órgão ambosceptor, pertencia aos dois. Muito bem, a criança nasce e ela não tem essa experiência, ela não vivencia essa experiência de perda do ponto de vista subjetivo, da perda da placenta. Mas quando ela vai para o seio, e ela crê que o seio é também, como a placenta, um pedaço do seu próprio corpo, que ela atarracha no tórax da mãe para mamar, o momento do desmame, ela sente como se fosse uma automutilação. Ela perde um pedaço do seu próprio corpo. Muito bem. Nesse momento aí do desmame, aleitamento e desmame, entre os 6 até o 18º mês, o Lacan vai chamar esse período de fase do espelho, ou estádio do espelho. E não estágio, mas estádio no sentido de que ele vai dizer que a constituição do eu que se dá a partir dessa fase é um eu que se constitui como uma construção, como um estádio, uma fortaleza. E
estádio do espelho se dá através do olhar da mãe. Então, esse olhar, né, essa troca de olhar entre a mãe e a criança, no momento em que ela se percebe sendo vista pela criança, e eu acabo de chamar essa fase de estádio do espelho, porque a mãe leva a criança na frente do espelho, para ela se ver, e ela se vê sendo vista pela mãe. Nesse momento ela tem uma ideia de unidade corporal, porque ela tem essa unidade corporal antecede a maturação orgânica, né, da propriocepção. A propriocepção é o fato da gente, por exemplo, fechar o olho, e eu não preciso saber que eu estou sentado. Se eu fechar o olho, eu sei que eu tenho um microfone na mão e que eu estou sentado aqui. Isso chama propriocepção. Então a criança não tem isso, mas a imagem que é constituída a partir do olhar da mãe dá essa unidade no corpo. E esse olhar é carregado de libido, é carregado de amor, de afeto, de carinho, e vai constituindo o corpo da criança como se fosse uma espécie de envelope que vai contornando, que vai fazendo um corpo sobre aquele organismo que até então existia. Então, a criança deixa de ser um organismo vivo e passa a ser um corpo. Um corpo libidinal, um corpo cheio de gozo, cheio de prazer, cheio de regiões eróticas, e vai se constituindo a partir desse momento através do olhar da mãe, e é chamado então o registro através do registro imaginário. Muito bem. A mãe colocando a criança como aspirações dos seus desejos, né, como aspirações das suas fantasias mais belas, né, daquilo que o Freud chamou de sua majestade o bebê, né, a criança, a mãe projeta o seu narcisismo nessa criança. E a criança, com esse narcisismo da mãe, né, revivifica o narcisismo materno nela mesma. Então ela constitui o seu narcisismo de maneira que esse narcisismo vai ser considerado o ideal, o eu ideal.